Salve, salve, galera! Bem-vindos a mais um Poder Global. Sou Lucas Dumas de Castro, professor de História e escritor de Brasil ao Cão, em mais uma análise semanal, né? A nossa análise semanal de sexta-feira. Vou pedir aí para você deixar o seu like, ativar o sininho, curtir esse canal, se inscrever, deixar seu comentário. E vamos que vamos em mais uma análise semanal. A live passada foi muito boa, né? E a gente tem alguns assuntos ainda que eu acho que ficaram um pouco pendentes e talvez a gente possa abordar aqui para uma reflexão, né? Diante de tudo que está acontecendo em Cuba, a gente está vendo todo o cenário, um cenário bem complicado, mas ao mesmo tempo bastante esclarecedor, né? A gente está vendo os Estados Unidos fazer o que está fazendo, trazendo armas, processando a liderança máxima, que é o Raul Castro, tentando desbaratear lá o caso da Gaesa. A gente viu a parente, né? Do Marco Rubio, aliás, perdão, parente da Gaesa presa, enfim, a gente viu muitas coisas acontecerem dentro desse cenário e, claro, tudo demonstra que Cuba será um próximo passo dos Estados Unidos na América Latina. Se será um passo militar, será uma operação militar como foi com relação ao Maduro, se será um confronto direto, se não será um confronto direto, será mais sanções, mais embargos, não sabemos, mas sem dúvida nenhuma, Cuba será um próximo passo. Então, vou pedir para você deixar o seu like, ativar o sininho, curtir esse canal, deixar seu comentário. Live de ontem muito boa, muitos comentários andamos recebendo, mas podemos sempre melhorar. Então, deixa o like, ative o sininho, se inscreva no canal, comente e vamos que vamos para essa análise semanal bem interessante e recheada para nosso final da semana, para a gente fazer uma reflexão sobre tudo que tem acontecido. E a pergunta que eu faço na minha análise semanal é por que, né? E talvez tenha faltado isso na nossa live, mas a gente vai trazer aqui. Por que Cuba ainda é muito interessante no cenário geopolítico? O que faz Cuba ser uma peça fundamental ainda em toda a geopolítica, né? Bom, primeiro é o seguinte, desde a década de 60, eu, como professor de história, posso falar abertamente, Cuba sempre foi o epicentro de diversas situações que foram protagonistas na Guerra Fria. Um exemplo muito claro da Revolução Cubana, que aconteceu lá na década de 50, final da década de 50, consolidada no final da década de 50, e manteve lá, foi a Guerra da Baía dos Porcos, né? Enfim, e que Cuba acaba sendo vencedor, os Estados Unidos não conseguem tomar o poder, né? Muitos exilados, muita gente fugiu, enfim, foi para os Estados Unidos, mas um exemplo foi o assassinato do Kennedy, que os documentos recentes liberados pelos Estados Unidos mostram que o assassino do Kennedy, o Percy Oswald, que era o nome dele, tinha uma adoração pelo regime cubano, tinha toda uma adoração pelo Fidel Castro, tudo que aconteceu, né, no regime cubano. E Cuba foi o epicentro de todas as esquerdas latinas durante muito tempo, né? Muito da esquerda brasileira vem desse cenário com Cuba, dessa revolução cubana, do que aconteceu em Cuba. Então, Cuba é e sempre foi um protagonista, vamos dizer assim, na América Latina da esquerda brasileira e aquele país que mais teve ligações com a União Soviética. Então, sempre foi uma peça-chave para entender a geopolítica como um todo. E, claro, um protagonista na Guerra Fria. Só que aí, quando cai o Muro de Berlim, a gente fala isso na live, até a União Soviética sustentava Cuba e passa a não sustentar mais. E aí, né, a gente vê uma tremenda crise, enfim, econômica e faz com que Cuba adote um modelo de um capitalismo cru, que a gente fala, capitalismo de Estado, né? Não que tenha deixado de ser de esquerda ou socialista, mas o capitalismo cru faz parte, inclusive, do socialismo, né? Em que você tem uma pequena, leve abertura de mercado, mas sendo controlado por outra grande, né, empresa fundada pelos cubanos e toda a família Castro, enfim, todos os militares, né, cubanos. E aí você vê o caso da Gaesa, que é esse conglomerado que controla todas as ações de Cuba, ter bastante dinheiro, enfim, é um processo bem interessante a gente analisar isso. Mas por que Cuba continua sendo, no ponto de vista da geopolítica, um personagem importante? Bom, primeiro que Cuba, como, né, não tinha a União Soviética, passa a fazer parcerias com a própria Rússia e com a China. E essa parceria com a China resulta em outras influências na América Latina.
Recentemente, o Hugo Carvajal, que foi um cara que foi preso nos Estados Unidos e era braço direito do Maduro, dizia que a inteligência cubana estava absolutamente filtrada no governo do Maduro, governo venezuelano. Então, Cuba, de certo modo, serve como um elo de ligação entre o que aconteceu na América Latina, né, para a influência chinesa. Ou seja, Cuba é o representante chinês na América Latina, no Panamá e em vários outros tipos de regimes que foram se instalando na América Latina. Um jogo de poder grande. E a partir de agora, os Estados Unidos definem, né, que quer tomar de novo a América Latina como sua grande zona de influência. Começa com a captura começa com tomando o canal do Panamá, né? Há uma situação com a Groenlândia também, mas isso é mais na América do Norte, mas também envolvendo a captura do Maduro, a reeleição do Milei, principalmente a midterm do Milei, que foi quase uma reeleição em que o Trump diretamente interfere, né, na eleição para que o Milei seja reeleito. E a própria Colômbia agora, o próprio Petro, ele não está apto a se eleger. Na Bolívia também há uma interferência americana, e tanto agora você vê que há um princípio de guerra civil, nós vamos falar isso talvez em outra live, do Evo Morales liderando, enfim, mas os Estados Unidos abertamente declara apoio ao presidente da Bolívia, ou seja, a América Latina passa a ser zona de influência dos Estados Unidos de uma forma muito mais forte, muito mais incisiva do que antes, né? E isso culmina na saída da China. E óbvio que Cuba, que é peça-chave da influência chinesa na América Latina, começa também a ser um outro capítulo, um outro passo. Então, com certeza, desmantelar Cuba, né, faz parte dos planos estratégicos militares dos Estados Unidos, para que tenha sua zona de influência total. Até mesmo no México também, pode ser um terceiro passo. E, claro, o Brasil. O Brasil também será aliás, é o principal país da América do Sul, né? E talvez da América Latina, como um todo, o país mais rico, enfim. Sim, com certeza, um outro passo que os Estados Unidos dará na eleição. Como ele vai fazer isso? Indiretamente, diretamente apoiando o candidato, indiretamente apoiando, não sei. Os bastidores são muito fortes e a gente está chegando numa eleição bem global. A eleição brasileira será global por conta de todo esse jogo geopolítico sendo jogado por trás disso tudo. Mas eu creio que Cuba é o próximo... Creio não, isso é fato. Cuba será com certeza o próximo passo dos Estados Unidos no cenário geopolítico de retomada da zona de influência e, posteriormente, a volta, né, dos Estados Unidos tendo mais força na América Latina, seguindo a teoria da doutrina Monroe do Theodore Roosevelt, né? Fale fino e tem um grande porrete na mão. Essa é a frase famosa do Theodore Roosevelt. E é exatamente isso que os Estados Unidos têm feito na América Latina. Então, Cuba será e continua sendo esse personagem importante e talvez protagonista na retomada, né, da zona de influência americana na América Latina, beleza? Galera, se você curtiu esse vídeo, peço para vocês se inscreverem no canal, ativar o sininho, deixar o seu like e até semana que vem. Temos entretenimento e geopolítica domingo, hein? Beleza? Então, sempre fique ligado no Poder Global. Qualquer coisa, nós entraremos de novo aqui. Falou? Beleza, valeu. Até a próxima. Tchau, tchau. Entretenimento não é só entretenimento. É poder, é narrativa, é controle. Poder Global.